paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu quero compartilhar uma mensagem do céu para com a sua vida. Eu estava aqui, já estamos entrando na madrugada, eu dei uma pausa aqui na oração para poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu vou estar lendo e já eu vou estar explicando um pouco essa palavra e o motivo por que eu estou trazendo esta palavra aqui. No livro de Atos, no seu capítulo 1 e no seu versículo 6, e os que se havia reunido perguntaram: Senhor, este tempo em que restituirás o reino para Israel? E ele respondeu: não vos compete a saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, eis aqui uma palavra poderosa e um ensino muito forte e edificante para as nossas vidas. Nesses últimos dias, agora que estamos em época de carnaval, de feriado de carnaval, eu estive ministrando em algumas igrejas, ministrando domingo, segunda, terça, ministrando a palavra, e o tema das mensagens é mais em Atos, avivamento, Pentecoste, buscando um revertimento, buscando um avivamento de Deus. Eu estou aqui extremamente cansado, irmãos, meu corpo está extremamente cansado, porque muitos pensam que, às vezes, trabalhar na obra de Deus é moleza. Não, irmãos. Se fosse moleza, tinha uma multidão de gente pastoreando, tinha uma multidão de gente pregando, tinha uma multidão de gente fazendo a vontade de Deus. Uma boa parte de pessoas, de servos, de servas, fazem a obra de Deus com sinceridade, com verdade e sofrem retaliações. Uma outra boa parte faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, lucrando apenas financeiramente. E esses que lucram, que têm uma visão financeira, fazem a obra de Deus ou trabalham de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma relaxada, procurando fugir até mesmo de não ser imputado um fardo pesado sobre eles. Porque servir a Deus e fazer a vontade de Deus, às vezes o negócio pesa. Às vezes não é fácil não, irmãos. Por isso que você vai ver que a maioria dos que Deus chamou, eles quis retroceder, por causa da responsabilidade que é grande. Jeremias quis retroceder, Moisés quis retroceder, Elias quis retroceder, Isaías. Nós vamos ver que homens que Deus chamou, como o profeta Ezequiel, porque a responsabilidade do chamado é grande, para exercer na íntegra, para exercer não fazendo a nossa vontade e nem a vontade das pessoas, mas fazendo a vontade de Deus. Então a minha voz está um pouco baqueada, minha voz está um pouco desgastada, não é porque eu venho pregando constantemente esses dias, e o decorrer do resto dessa semana praticamente estarei ministrando todos os dias. E é fácil? Não, porque eu não vou pregar o que eu quero, eu vou pregar a mensagem que Deus me concede para eu poder ministrar. Então eu passo a semana toda em oração, como sempre de costume, quem me acompanha sabe disso, porque a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, fora dos púlpitos, fora da denominação, tem que ter uma vida dedicada a Deus, tem que ter uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Pregando nesses dias sobre avivamento, sobre revertimento, a gente vê que a necessidade da igreja do Senhor, quando eu falo igreja, eu falo de uma forma em geral, é muito grande, irmãos, do povo ser cheio de fato do Espírito Santo.
Porque uma vez que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa vida é impactada, a nossa vida é mudada. No livro de Samuel, tem um versículo que fala bem assim: e o Espírito Santo veio sobre Saul e fez dele um outro homem. Ou seja, quando o Espírito Santo ele vem em nossa vida, ele vem para poder transformar, para poder mudar a nossa vida. E o maior objetivo de Deus é te encher com o Espírito Santo, porque ele vai te selar para o dia da redenção, para o dia da salvação, para o dia do arrebatamento. Se você recebe o selo do Espírito Santo e caminha com o Espírito Santo, foi batizado e selado com ele, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. O que anda segundo o Espírito aqui não é somente em Espírito, mas é andar segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, e eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Andamos em novidade de vida, andamos em uma novidade de vida, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido por Ele. Escute e observe essa verdade aqui. Jesus, Ele quer batizar, Ele quer selar com o Espírito Santo. É tanto que você vai ver que esse sempre foi o propósito do Senhor. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. E vai dizer também, quando vocês receberem o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Pastor, e quem diz que recebeu o Espírito Santo, mas continua mentindo, fazendo coisa errada? Não recebeu o Espírito Santo. Talvez se emocionou ali, rodou, pulou, o inimigo ali até enganou aquela pessoa ali, mas não foi o Espírito que a pessoa recebeu. Quando o Espírito Santo desce na vida de uma pessoa e a pessoa é selada com ele, o Espírito Santo vai guiar aquela pessoa, vai conduzir ela em toda a verdade bibliocêntrica. E escute, uma multidão de pessoas, os irmãos conhecem o contexto, Paulo diz que tinha mais ou menos 500 testemunhas infalíveis que estavam ali em Atos capítulo 1, ouvindo as últimas instruções do Senhor Jesus pós a sua ressurreição. Ainda ficou 40 dias ensinando os discípulos e a multidão que estava ali de 500 pessoas ensinando. Ele ficou 40 dias com seus discípulos ainda. Em Atos 1, enquanto ele está falando, alguém dos que estava ali reunido, as pessoas vão interromper, dizendo, Senhor, Israel vai ser restituído neste tempo? Ou seja, o povo está ouvindo uma mensagem de salvação, do céu, do reino, mas o povo parece que ainda está com a sua visão tampada e está falando, Israel vai ser restituído, restaurado nesse tempo? O povo está preocupado com a restituição do reino de Israel. O reino de Israel vai ser restituído agora, nesse tempo? O povo está preocupado com algo da terra. O povo está preocupado com aquilo que é momentâneo e passageiro. Quantas vezes a mensagem é de salvação para a gente? A mensagem é de vida eterna. E muitos ainda estão com o coração enraizado na terra. Muitos ainda estão afadigados, preocupados somente com as coisas da terra. A mente está ligada somente em conquistar, em ter, em restituição material. E Jesus fala, não vos pertence saber os tempos, as estações, senão somente a Deus. Aí Jesus vai falar o que é necessário, o que é urgência para eles. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo.
Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, como até os confins da terra. Irmãos, observe isso aqui. Eu quero falar um pouco sobre esse poder, sobre essa graça. Os discípulos, nós sabemos que Jesus é assunto ao céu, e os discípulos, eles ouvem o que Cristo falou. Vai para Jerusalém, ou fica em Jerusalém. Lembra de Lucas 24, 49? Eis que eu envio a promessa de meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1 e versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra. Bom, os discípulos, eles vão para o cenáculo, para o tabernáculo. Eles vão orar e rogar ao Pai, rogar a Jesus que mande o Espírito Santo. Porque eles querem receber o Espírito Santo. Eles anseiam pelo Espírito Santo. Eles desejam aqui o que é do céu. Eles querem o que é do céu. É muito importante a gente desejar o que é do céu. A gente querer o que é do céu. A gente ansiar pelo que é do céu. Tem pessoas que nunca foi batizadas com o Espírito Santo e também não se importam em ser batizado, em sentir Ele. Irmãos, é algo surreal. É algo surreal. Eu vou contar a minha experiência que eu tive. Já. Escute. Quando eles vão para o cenáculo, para o tabernáculo, eles vão orar. E a oração está alinhada com a vontade de Deus. É muito importante que quando a gente ora, a gente venha ter a sensibilidade que a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus. Porque tem oração que não está alinhada com a vontade de Deus. E eles estão orando com a vontade a oração está alinhada com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus batiza eles com o Espírito Santo. E a vontade deles é ser batizado com o Espírito Santo. Em Joel capítulo 2, verso 28, o Senhor vai lançar uma profecia por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os anciões terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, é a vontade de Deus, já é a promessa de Deus. O que vai acontecer em Atos 2 não é algo criado por Deus. O que vai acontecer em Atos 2 é uma inauguração do que Deus já havia prometido derramar sobre o povo. Tinha data, no calendário de Deus já estava a data marcada. O acontecimento, o evento de Atos 2. Aí escute, eles vão orar e buscar pela presença do Espírito Santo. Enfim, ao cabo de 10 dias, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios, falou em línguas como que de fogo. Os irmãos sabem que estava acontecendo uma festa de Pentecoste, que é a segunda maior festa que tinha em Jerusalém. A grande primeira festa era da Páscoa, que durava 51 dias. A segunda grande festa era a de Pentecoste, que durava 10 a 15 dias. E está acontecendo essa festa de Pentecoste em Jerusalém. E os discípulos, mais ou menos, começou com 500, os irmãos conhecem o texto, ficou apenas 120. 120. Orando e perseverando, aonde eles foram batizados, selados e recebeu línguas estranhas como de fogo. É tanto que eles falavam em línguas de outros países, aqui entra, eles falavam em línguas e como de fogo, ou seja, línguas de outros países, porque é o Senhor dizendo, o Evangelho, ali nasceu isso aqui, o Evangelho é para ser pregado para todas as nações. O que nasce aqui em Atos 2 não é só para os judeus,
Não é só para aqueles que ouviu de Jesus o Evangelho, mas é vocês entendendo que o que nasce em Atos 2 é para ser pregado para todas as nações, porque ele tinha pessoas, turistas de todas as nações praticamente. Se você contextualizar o texto, você vai ver. Então, quando eles começam a falar em línguas, Deus fala aos outros países também por meio das línguas dele. E é tanto que cada um entende em seu idioma, ou seja, eles entendem em seu idioma. E como de fogo, fogo aqui já é mistério entre a pessoa e Deus. Entre a pessoa e Deus. Aí entende isso aqui, que é muito forte. Quem está de fora fala, é atraído, eles vai se aproximando. Uns ficam maravilhados e outros falam, estão cheios de monstro, estão bêbados, estão embriagados. Então Pedro levanta, juntamente com a igreja, e fala, varões, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã. Para a cultura de Israel, ou para a cultura judaica, só poderia beber vinho a partir das 9. Ou seja, se estivesse bêbado, ia para ter começado a beber desde mais cedo. Só que ele estava embriagado com o poder de Deus, não é com vinho que traz contenda, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele estava embriagado com o poder de Deus, não com vinho que traz dissensão, que traz briga. Vocês viram agora aí a última reportagem do carnaval, que teve uma briga e nessa confusão já foi encontrado 30 mortos? Pois é, aonde tem vinho fermentado, aonde tem alcoolismo, droga, vai ter isso mesmo. Vai ter isso. Ali eles estão cheios da presença de Deus. Alguns vão zombar, porque é assim. Enquanto alguém olha para a igreja e fala, olha, é lindo o mover de Deus na vida desses irmãos. Os irmãos são cheios da presença de Deus. Eu sinto algo bom na vida desse irmão, dessa irmã. Outros vão zombar e escarnecer da gente. Isso é normal. Nós temos que estar preparados para isso. Eu não fico esperando só elogio. Eu não fico esperando só o povo se maravilhar com o Ministério MPV. O povo quer ver uma falha, quer ver um defeito, às vezes poder falar. Ninguém é perfeito, não tem igreja perfeita. E se você achar alguma igreja perfeita, quando você chegar lá, ela se torna imperfeita. Por quê que ela se torna imperfeita? Ela vai se tornar defeituosa. Porque você chegou, então a igreja ficou defeituosa. Porque você é cheio de falha, eu sou cheio de falha. Então, nós não encontramos igreja perfeita. Encontra igrejas compromissadas com a palavra que luta para poder morar no céu. Então observa, para não decorrer para o final. A gente vê que eles estão cheios. Pedro começa a pregar e falar, o que está acontecendo aqui hoje foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Ele traz a mensagem do profeta Joel. Ou seja, 3.000 almas se converteu. O objetivo hoje de muitos se reunir tem que ser esse. Nós sabemos que nessa época de feriado de carnaval tem os retiros espirituais que algumas igrejas fazem, e isso é muito bom. Isso não é ruim não. É bom estar buscando a presença de Deus. Tem eventos como o MADEB, como dentro outros eventos, estão lá reunidos, pregando a palavra, louvando ao Senhor. Só que o maior objetivo desses eventos espirituais é o estar ali e eu ser impactado. E o mover que tem ali dentro tem que atrair as vidas que estão do lado de fora, atrair o pecador para o lado de dentro. Tu percebe em Atos 2? Quem está do lado de fora começa a vir para o lado de dentro por causa da oração e do mover do Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa trazer atrativos mundanos para dentro dela para poder atrair o pecador, não, irmãos. O que a igreja precisa é da presença de Deus, é de oração, de jejum, de palavra, de poder de Deus, para poder atrair o pecador para dentro dela, para poder atrair os que estão do lado de fora. E quando eles chegar lá, eles veem algo diferente, que eles não viram lá fora do mundo. Tem gente que está cheia das coisas mundanas.
E quando eles vão em uma denominação, eles querem ouvir, eles querem ver algo diferente. E se chegar lá e ver o poder de Deus, vai impactar a vida deles. É isso que a igreja precisa atentar, em buscar essa presença de Deus, em buscar esse poder. Agora, eu passo 4 dias em um retiro espiritual, um exemplo, ou em um evento. Aí eu falo, nossa, o evento foi bom, fui cheio, fui impactado. E a sua escola está sendo impactada pela sua vida? Na empresa que você trabalha, alguém está olhando para você e estão desejando Deus? Na sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, está vendo algo em você que está despertando sede neles? Que poder é esse que só fica lá? Qual é o objetivo de eu ser revertido e depois que acabar o evento eu normalizo, eu volto à normalidade novamente e tudo está normal? Cadê o poder que eu não trouxe para minha casa? Cadê a unção que eu não trouxe para minha vizinhança? Cadê? Se é para poder ser revertido, o discípulo foi revertido de poder, com o Espírito Santo, impactou quem estava do lado de fora. Então quer dizer que eu sou impactado dentro de um evento? Eu falo isso constantemente na igreja. Qual é o objetivo de receber poder aqui? A gente falar em línguas? A gente louvar, pregar aqui dentro? Não é somente isso. O poder que a gente recebe dentro do templo, quando estamos reunidos, como em Atos 2, é para levar para fora. É para impactar vidas lá fora. É como um copo desse aqui, ó. Esse copo é cheio de água. Esse copo está cheio de água. Ele serve para poder matar a sede de alguém. Esse copo vazio, ele mata a sede de quem? De ninguém. Um crente que de fato é cheio do Espírito Santo, é impactado de fato com o Espírito Santo, como em Atos 2, ele vai sair do templo, do cenáculo, como esse copo aqui cheio. E ele vai transbordar, ele vai alimentar outras vidas. Só de eu falar da água e eu ver esse copo aqui cheio de água, está me dando sede. Porque isso é provocado porque eu estou vendo a água. Quando você está cheio do Espírito Santo, você provoca sede nas pessoas por Deus. Você provoca sede nas pessoas. As pessoas olham para você e têm vontade. Tem alguns irmãos que quando vêm em casa, eles falam assim, pastor, dá vontade só de falar de Deus e não parar mais. Estou perto do Senhor. Tinha um pastor que muito tempo fez parte do meu convívio social. Ele fala assim, pastor, quando eu chego perto do Senhor, me dá vontade de orar. Me dá vontade de buscar a presença de Deus. Um tempo atrás, eu encontrei com os colegas e falou assim, Luciano, estou ficando constrangido perto de você. Tem alguma coisa em você que está me constrangendo. Está me dando vontade de chorar, de contar meus problemas, de falar o que está acontecendo comigo. Eu não sou de se abrir para ninguém, eu estou querendo me abrir para você. O que está acontecendo? A presença de Deus está despertando na pessoa. Quantos que aqui no canal me procuram e falam assim, pastor, eu quero ter uma vida de oração como a do Senhor. Eu quero ter experiências como a do Senhor. Eu quero buscar mais, eu tenho esse desejo. É isso, irmãos. Atos 2, eles foram impactados para impactar vidas. Agora, qual é o objetivo de eu passar 4 dias em um evento e eu sair dali e eu não levar a palavra na escola, quem é estudante, não levar no trabalho, quem faz parte do local de trabalho, não levar para a família? A pessoa terminou o evento, pronto, tudo voltou ao normal. Uai, aquele poder todinho que recebeu lá, línguas estranhas, poder, unção, foi impactado, foi cheio, chorou, se derramou, terminou o evento, terminou a presença de Deus, terminou a unção, acabou tudo? Não. A gente faz propósito
mas com o objetivo de nós impactar outras vidas. Eu queria gravar esse vídeo aqui, irmãos, eu não estou falando isso para poder emocionar ninguém não, mas eu estou mal aguentando abrir minha boca. Porque muitos pensam que é fácil aqui gravar um vídeo. É não, irmãos. Quem tem canal no YouTube e que traz a palavra de Deus nos canais do YouTube sabe que não é simplesmente vir aqui e trazer uma palavra. Há uma batalha no mundo espiritual a cada vídeo, a cada mensagem que é pregado. Terminar esse vídeo aqui, eu faço sem hipocrisia nenhuma. Eu vou dobrar meu joelho e vou orar. E enquanto eu vou orando, eu recebo o refrigério de Deus. Escute, para mim a oração é como um descanso. Eu vejo como um descanso. Quando eu estou de joelho dobrado, irmãos, e eu estou em oração, eu sinto um descanso na minha alma, no meu corpo muito grande. As palavras vai saindo, vai fluindo. E eu não me atentei a isso, mas eu vi um vídeo, só que eu acredito que a ciência está certa quando disse isso. Eles falam que quando a pessoa, um homem, uma mulher, se ajoelha em posição de uma criança que está dentro do ventre de uma mãe e fica ali ajoelhado por volta de 30 minutos a 1 hora, é como quem tivesse descansado ou dormido 6 horas, 4 horas. Eu vi esse vídeo. Aí eu levei na prática. Quantas vezes, irmãos, eu com meu corpo cansado, eu chegando em casa mais de meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, às vezes sentado aconselhando uma família, dando conselho, e eu chego e falo assim, Senhor, eu vou deitar. E o Espírito Santo, ele ecoa aquela voz dentro de mim. Luciano, você pode orar um pouquinho antes de você dormir? E eu vou obedeço. Aí eu dobro meu joelho no tapete, às vezes aqui na sala mesmo. Eu dobro meu joelho e eu ponho a minha cabeça entre os meus joelhos e eu vou esticar os braços. E eu fico ali, Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, me conduza em tua presença. Não me deixe olhar para a esquerda nem para a direita. Me dê forças para cumprir o meu chamado, cumprir o ministério que o Senhor me confiou. Me ajude a ter uma visão do céu e não somente da terra. Não deixe meu coração se corromper. Não deixe a minha vida estribar nem para a esquerda nem para a direita. E ali eu vou orando e às vezes eu fico naquela posição ali por volta de 20 minutos, 30 minutos. Aí eu levanto e eu dobro o joelho, normal. E eu sinto um refrigério, eu sinto um descanso muito grande em meu corpo. Eu percebi, levando para o lado da ciência, para o lado da medicina, eu falei assim, rapaz, você acha que tem sentido isso mesmo? Você acha que estão certo mesmo? Porque eu não sou uma pessoa estudada, irmãos, eu prego a palavra, eu prego a Bíblia, e a graça e a misericórdia de Deus, mas eu não entendo negócio de ciência, negócio de medicina. Então, para mim, eu falei assim, então está explicado uma parte física do meu corpo e também explicado uma parte também que eu entendo que é espiritual, que vem um refrigério espiritual. Então, a oração, se você conseguir captar e transmitir isso para a sua mente, enquanto eu oro, eu estou descansando nos braços de Deus, enquanto eu oro, eu estou recebendo poder. Enquanto eu oro, eu estou sendo revertido. Enquanto eu oro, Deus está trabalhando na minha vida, para que intermédio da minha vida e por meio da minha vida, Deus venha trabalhar na vida de outras pessoas também. Enxergue dessa maneira. Vai para 19 anos, irmãos, que eu tenho uma vida de oração pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Mas é porque eu sempre enxergo dessa maneira. Quantas vezes eu falo, Senhor, hoje é só 20 minutos de oração. Quando eu vejo, já passou 1h30, já passou 2 horas. E ali, eu estou ali, clamando, orando ao Senhor, recebendo da parte de Deus, irmãos. Recebendo da parte do Senhor. Então, escute, para a gente poder finalizar. Busca esse poder de Deus.
Fazer propósito é bom. Propósito de revertimento, propósito com muitas igrejas que eu preguei recente agora, fez propósito de 4 dias para poder receber o avivamento, para receber o revertimento. Mas agora, para que tu quer o revertimento? Para que tu quer o poder? Tem que saber para que tu quer. Para quê? Ah, eu quero ser revertido por ser. Não. Senhor, eu quero ser revertido, eu quero receber poder para que através de mim outras pessoas venham ser impactadas e venham ter sede em ter esse mesmo poder e essa mesma unção que também tem na minha vida. Então você precisa ter um objetivo. Para quê? Por que eu quero esse poder, essa unção, ser batizado com o Espírito Santo? Simplesmente para dizer, eu tenho uma experiência, eu recebi, eu ia contar que a experiência nem deu, porque já tem 30 minutos que eu estou falando com os irmãos aqui. Mas foi a mensagem que Deus me conduziu, foi a palavra que Deus me conduziu, que você possa ser tocado, você possa receber força, você possa ser revigorado da sua força, que Deus possa colocar sede no seu coração pela presença dEle, buscar a face dEle, em nome de Jesus. Amém.